O Senhor, eu gostaria de pedir aos irmãos para que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No grego é prax apostolon, ou prax apostolorum, que seria Atos dos Apóstolos. Também chamado de Atos do Espírito Santo. Alguns, no passado, interpretaram dessa forma, disseram que não são Atos dos Apóstolos, na verdade, mas Atos do Espírito Santo. Vamos ler somente o primeiro versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Poderia sentar, muito obrigado. Aí agora eu faço minhas considerações, senão os irmãos iam ficar muito tempo aqui de pé. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente da AD Itacibá, pastor Lanimé Martins, Jardins, né? Errei o mais fácil. Errei o mais fácil. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Ele tem realmente um carinho, nós também temos um carinho muito grande por ele, é um homem de Deus, toda a sua família. Ao nosso irmão evangelista Rogério, que Deus abençoe, pelo todo carinho, atenção, desde do contato até aqui a hospedagem, a atenção no dia a dia. Pastor Ramon, que está aqui, é um grande amigo também nosso, da minha casa. E a todos os obreiros aqui, que Deus abençoe, o pastor e a igreja, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero glorificar a Deus por essa semana. Isso é muito importante na vida da igreja. A igreja precisa de eventos, a igreja precisa de movimento para que Deus e o povo se alegre, né, na presença do Senhor. Se tiver salvação de almas, é melhor ainda, né? Melhor ainda, mas a igreja precisa desse tipo de trabalho. Eu estou como pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Inhaúma, Rio de Janeiro, mais precisamente no Complexo do Alemão, por isso que ela deixou para mim falar. Então a minha igreja é dentro do Complexo do Alemão, e nós estamos ali há 20 anos dirigindo uma igreja. Quarta-feira, dia 10, agora fiz 25 anos de casado com a Sheila Teles, então eu louvo ao Senhor, tá, gente? Eu tenho tudo esse tempo, mas eu tenho menos de 50 anos. Tudo aconteceu na minha vida muito jovem, aceitei Jesus muito novo, casei bem jovem, com 22 anos, assumi a igreja como pastor com 26 anos, e agora eu vou completar 47 anos, então estou antes dos 50, estou um jovem Senhor, e eu quero glorificar a Deus por isso, e pelo que Deus tem feito ali na nossa cidade, no Rio de Janeiro. O irmão falou aqui, irmão, quem precisa de livramento? Eu falei, no Rio de Janeiro, todo dia nós precisamos de livramento. Todo dia, então nós glorificamos o nome do Senhor. Aqui com vocês eu estou até protegido, então glória a Deus. Estou bem aqui com vocês, estou protegido. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Conferência Pentecostal, como em Atos 2, tema Atos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4. O Espírito Santo se revela à igreja. Eu coloquei esse subtema, o Espírito se revela à igreja. Quando a gente fala de Atos dos Apóstolos, a gente fala de uma obra que compõe os escritos lucanos, que são Atos e Lucas, que foi um grande companheiro de Paulo, e possivelmente tanto o livro de Atos como o livro de Lucas teve uma grande influência da teologia paulina. Mesmo que a gente olhe nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, uma separação entre os 12 e 13, primeiro capítulo, a proeminência é de Pedro, e do capítulo 13 até o 28, a proeminência é do apóstolo Paulo. Os milagres foram realizados praticamente semelhantes. Paulo praticou apenas um milagre a mais do que Pedro. Então, Pedro parece que fez 5 milagres ali em Atos, e Paulo fez 5 milagres. Então, os milagres são bem semelhantes dentro desse contexto. Então nós temos o grande homem, um dos magníficos dos apóstolos, na primeira parte representando a igreja judaica, a igreja
de língua judaica, da igreja do mundo judeu, e também a igreja representada pelos gentios, que é o apóstolo Paulo, que são o pessoal do mundo grego de então. Então a gente tem, dentro desse contexto, uma história, porque Atos dos Apóstolos foi escrito para direcionar a história da igreja. Então ele foi narrado aí a história da igreja primitiva, pelo menos o primeiro século da igreja. Depois nós temos um dado interessante, que é o final de Lucas capítulo 24, versículo 49. Como eu falei com os irmãos, é o mesmo autor. Lucas é aquele que escreve o primeiro evangelho, que é o primeiro escrito, e depois ele escreve Atos com o destinatário sendo a mesma pessoa. E aí, quando está no capítulo 24, versículo 49, Jesus ressuscitado dá uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em algumas Bíblias a palavra é autoridade. Então nós temos duas palavras que podem significar tanto autoridade como poder. Uma é exousia, que significa autoridade, e dinamis, que significa poder. Dessa palavra poder, dinamis, sai dinamismo, dinâmico. Alguns até tentam colocar a palavra dinamite como que se tivesse uma explosão do espírito, mas isso seria um anacronismo, porque não tinha sido ainda descoberto a pólvora. Então a gente está mais na ideia de dinamismo, de dinâmico, de força, de capacidade, de vivificação. Então foi isso que o Espírito Santo fez na igreja que estava em Jerusalém. Então Lucas 24, 49 é na verdade um pórtico de entrada para introduzir os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que já começa também no capítulo 1 e no versículo 8, a promessa se cumprindo, que Jesus disse: eu vou dar poder para vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Irmãos, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo na vida da igreja. Mas eu vou falar daqui a pouco, porque em Atos dos Apóstolos nós temos uma coisa que está ocorrendo, que é uma tríplice dimensão. Atos dos Apóstolos tem uma tríplice dimensão ocorrendo. A primeira dimensão, o derramamento do Espírito. Todas as pessoas que vão receber o Espírito Santo, o Atos vai dizer, e todos foram cheios. Então quase todos os personagens que estão dentro de Atos estão tendo algum tipo de experiência com o Espírito Santo, ou positiva ou negativamente, ou aceitando ou rejeitando. A segunda dimensão que está acontecendo em Atos dos Apóstolos é o anúncio da palavra. A mensagem está sendo pregada. Irmãos, duas realidades estão acontecendo na morte e na ressurreição de Jesus. São os mesmos discípulos, mas agora eles estão vivendo uma nova realidade. O primeiro é o Jesus antes da Páscoa. Eles têm um contato com Jesus carnal, com Jesus humano, mas quando Jesus morre, eles vão ficar presos, vão se enclausular, vão fechar as portas sobre si. Mas quando eles têm um encontro com Cristo ressuscitado, tudo muda. O medo desaparece, a covardia desaparece. Não tem conhecimento na vida de quem tem o Espírito Santo, de medo ou de covardia. Quem tem o Espírito Santo não tem medo e não é covarde. A terceira ocorrência que está acontecendo aí, de amplitude, é o testemunho apostólico. A missionaridade não é o aumento numérico, mas a qualidade do testemunho que a igreja dá na vivência do Evangelho. A missão é fruto do agir do Espírito Santo. Nós não temos que ficar tanto preocupados com a questão numérica, com a questão de já ter um resultado imediato, mas com a qualidade do testemunho. Que tipo de pregação nós estamos fazendo? Porque o resto é a ação do Espírito Santo. Eu conheço lá no Rio de Janeiro, irmãos, tem uma rua aqui no meio dessa rua, tem 4, 5 igrejas, uma do lado do outro, mas tem lá uma boca de fumo funcionando
funcionando. Isso não quer dizer nada, quantidade de igreja. Quanto mais igreja é melhor, não. Quanto melhor a qualidade do testemunho, mais almas se arrependerão aos pés de Jesus. Não é a quantidade de igreja, é a qualidade do testemunho. É a qualidade do testemunho. Eles não estavam preocupados com a quantidade, eles estavam preocupados com a qualidade de testemunhar. Mas existe um caso que está acontecendo também em Atos dos Apóstolos, que é o caso de Ananias e Safira, que está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. O que chama a atenção nesse texto é a expressão aos pés dos apóstolos, aos pés dos que sepultaram e aos pés de Pedro. Algumas verdades podem ser observadas aqui. Primeiro, estar aos pés é vínculo de comunhão. Ananias morre para a comunhão e Safira tem comunhão com a morte do marido e morre para a comunhão da igreja. Existem pessoas que não estão em comunhão com a igreja. Estão em comunhão com os seus interesses. Estão em comunhão com os seus desejos, com as suas vontades. E aí agora, esse casal vai estar fora da comunhão, porque a comunhão deles é com a morte. Vida financeira aos pés dos apóstolos significa a comunhão de bens e o afastamento do individualismo. Queridos, por que eu li? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque não tem como ser igreja se for individualista. Se você quer ser igreja, abandona o individualismo e faça ter comunhão com quem está do teu lado. Quer ser cheio do Espírito, mas não tem comunhão. Quer ser cheio do Espírito, mas não quer estar reunido no mesmo lugar. Ih, chegou quem eu não suporto. Ih, chegou quem me incomoda. Como é que tu vai falar em língua? Como é que você vai dar lugar para o Espírito? Como é que ele vai te encher? Como é que ele vai derramar sobre você? Se você não suporta quem está reunido no mesmo lugar. E eram 120 pessoas. E a Bíblia diz que os 120 foram cheios, porque eles sabiam se suportar. Eles sabiam se perdoar. É fácil aturar Pedro. É fácil aturar aquele homem durão, torrão. Imagine os fora que ele dava. Imagine o jeito que ele tratava. Mas todo mundo se amava. Todo mundo se respeitava. Agora só porque não te olhou, eu estou com raiva. Só porque não te deu a paz, não quero papo com ela. O Espírito está aqui nesta noite e está tratando na tua vida neste lugar. Você não vai sair dessa conferência igual como você começou. No que se refere a Jesus, a mulher se joga aos pés de Jesus, lava-os com suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Aos pés de Jesus, a comunhão de milagre. Estar aos pés da cruz é deixar de lado a vida passada e ter comunhão com o Cristo crucificado e ressuscitado. Deus estabelece comunhão com o seu povo aos pés do monte. Quer ver um outro estilo de comunhão que Jesus tem que Deus tem com o seu povo? Lembra de Moisés na sarça ardente? Por que Deus manda Moisés tirar as sandálias? Deus não está mandando Moisés tirar a sandália por causa de pecado. Deus não está mandando Moisés tirar a sandália por causa do erro, não. Ele precisava ter contato com a terra, porque quando a sarça queimava, todo o monte foi radiado pela sua glória. Deus queria ter contato com Moisés, e quando ele tirasse as sandálias, ele sentiria a presença de Deus. E nesta noite, a nossa sandália é espiritual. Arranca a tua sandália e sinta a presença de Deus, porque Ele está aqui neste lugar.
Alabandacalavassubiergues. Eu vejo o Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho numa relação de amor. Gente, a gente não tem noção de quanto eles se amam. Existe um amor tão profundo na Trindade, que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Dentro da Trindade, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. A Trindade nunca sentiu falta de nada. A Trindade nunca se sentiu sozinha. A Trindade nunca teve falta de qualquer coisa, porque o amor entre a Trindade é tão profundo que eles se satisfazem no seu próprio amor. E nesse amor a Trindade quis se revelar ao homem. Porque a Trindade sempre existiu, o termo só não existe na Bíblia, porque foi criado por Tertuliano, mas esse texto não tem, essa palavra não tem na Bíblia, mas ele é desde o princípio, depois do princípio, antes do princípio, ele sempre foi. Então a Trindade sempre se amou, mas eles quiseram se revelar a nós. Ramon disse aqui, o pastor Ramon, o amor de Deus nos constrange, por quê? Porque eles se amam. A Trindade tem amor sobre si. E esse amor é tão profundo que ele não precisamos nos revelar para os homens. E para Deus falar com o homem, tem duas maneiras para Deus falar com o homem. Ou Deus tem que elevar o homem, ou Deus precisa descer para falar com o homem. Como o homem sempre quis ser Deus, então Deus não eleva, Deus desce. E aí ele desce e fica no mesmo nível do homem, e agora vem revelar quem é o Pai, quem é o Espírito, porque nós só conhecemos o Pai, nós só conhecemos o Espírito, porque Jesus se encarnou, e hoje está aqui no nosso meio, pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Se não fosse Jesus, nós não saberíamos quem é o Pai e nem quem é o Espírito Santo. Mas eu pergunto nesta noite, quem é o Espírito Santo para você? É o que consola, é o que batiza, é o que restaura, é o que vivifica, é o que renova, é o que enche, é o fogo, é a brasa, é o que incendeia. Ele está agora no teu coração. Sinta a presença dele aí, sinta a presença do Espírito de Deus. O amor está aqui, o amor está aqui nesta noite. O amor está aqui nesta noite. Quem quiser sentir a presença desse amor está liberado. Quem quiser sentir a presença desse amor está liberado. Se você tiver depressão, essa depressão vai embora agora. Se você tiver tristeza, essa tristeza vai embora. Porque o amor está aqui. O amor está aqui. Ele quer fazer você sentir. Irmãos, sinta Ele falando ao teu ouvido. A voz dele é melhor do que a minha. A voz dele soa melhor do que a minha. E Ele está tratando contigo aqui nesta noite. O amor está falando com você. O amor de Deus é algo imenso. O amor do Espírito Santo é algo imenso. Nós não conheceríamos esse amor se não fosse Jesus. Nós não saberíamos. Por exemplo, a gente só sabe o que é consolador quando a gente precisa de consolo. Nem todo mundo sabe o que realmente é consolador, porque é na hora do consolo que realmente ele se faz presente. Até hoje, estudando lá nos meus estudos, a palavra paráclito, ela é um pouco difícil de ser interpretada, porque às vezes é consolador, às vezes é advogado, às vezes é defensor, às vezes é protetor. Não importa qual seja a melhor interpretação, mas o importante é você saber quem ele é. A igreja precisa saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo adora a igreja. Não, o Espírito Santo adora Jesus. A partir da igreja, deixa o Espírito te encher e adore a Deus nesta noite, a partir da presença do Espírito Santo. A vida dos discípulos mudou. Mudaram as vidas deles depois que eles tiveram um encontro
com o Espírito Santo. Deus transformou, a ponto de quando a gente lê nesse mesmo capítulo, e perseveravam na doutrina. Essa palavra aí, perseveravam na doutrina, naquele contexto significa mesmo em meio à perseguição, eles mantinham a fé, mantinham a doutrina, perseveravam. Não voltavam atrás, porque eles estavam convictos, porque é essa convicção que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Por isso, o crente que tem o Espírito Santo não sabe o que é ter medo. A morte pode vir, as más notícias podem vir, as más circunstâncias podem vir. Irmãos, eu lembro quando chegou a pandemia, aquele homem, o primeiro-ministro lá de Israel, ele disse assim: olha, Deus nos livrou da mão de Faraó no Egito, e ele nos livrará desse vírus pandêmico. E eu fiquei observando a grandeza de rememorar o que Deus fez há 5, 6 mil anos atrás e continua fazendo aqui nesta noite. O poder de Deus é o que mantém a igreja de pé. É o poder de Deus. Deixa vir o que vier. Pode vir a notícia que for, a igreja está pronta, a igreja está preparada. A igreja não vai olhar para trás, porque a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá poder. Eis que vos dou poder. Quando Jesus também fala isso nos evangelhos, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Irmãos, isso está falando de uma categoria de demônios, muitos poderosos. Serpentes e escorpiões são víboras, são peçonhentos, com alto poder de letalidade. E esses seres espirituais só são vencidos por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não tem medo e encaram mesmo. Pode vir serpente e escorpião, porque o poder já foi dado à igreja. A igreja não vai retroceder, porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. O Pentecoste, ele é um cumprimento da promessa de Jesus e trouxe poder e autoridade para a igreja. Está em Atos 1, versículo 8, ficai em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que a gente não é compreendido, hein, Ramon? Por que as pessoas falam tanto da gente? Por que o pessoal soma tanto no pentecostal? Pentecostal realmente é um povo doido, gente. Pentecostal é um povo maluco, está dirigindo, está falando mistério. Está no ônibus, está falando em língua. No Rio a gente está no metrô, está falando em língua também. A gente está passando na prova, está falando em mistério também. Aí eles começam a zombar, porque eles não conseguem sentir o que nós sentimos. Não conseguem, porque se fecham, porque acham que isso tudo cessou, acham que isso não existe mais. Não, esses sinais foram só no período da Bíblia. Não, os sinais é para todos os que creem. Os sinais é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que forem chamados. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Quem é que não tem o Espírito Santo aí? Quem é que ele não está aí porque ele está passando no meio da igreja? O Espírito Santo em Atos 2, versículo 1, 14, demonstra ali umas teofanias e manifestação de Deus. Vento impetuoso, fogo são manifestações de Deus, que trouxe as línguas para a sua igreja. Essas teofanias que acontecem, tudo isso está acontecendo naquele cenáculo. E hoje pode acontecer aqui neste lugar também. Se nós entrarmos aqui numa profundidade, Deus pode estremecer esse templo de glória. Eu lembro de William Seymour, há 100 e poucos anos atrás. Diz a história que ele orava a 4 quarteirões de distância. As pessoas sentiam a presença de Deus. E você pode sentir a presença dele dentro da igreja nesta noite.
assim como no Antigo Testamento, Deus opera pelo seu Espírito também no Novo Testamento. Quem é que estava na criação? O Espírito pairava. Nossa Bíblia diz pairava. Vocês acham que alguém para fazer algo tão grande, criando, vai só pairar? Ele não só pairava. O Espírito sacudia tudo. O Espírito sacudia todas as coisas. E a terra foi saindo do meio das águas. E Deus foi criando pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não só passava por cima, não, ele agitava. Ele fazia algo tremendo para que as coisas se movessem. Você nesta noite pode não estar vendo, mas ele está movendo, ele está agindo. Ele está operando, ele está fazendo, porque ele é Deus, ele não para. Deus é algo tremendo, Deus é irrepetível. Em Deus nada se repete. O que aconteceu ontem não vai acontecer hoje, e o que aconteceu hoje não acontece amanhã, porque Deus é sempre alguém que traz novidade para a sua igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um mar de fogo que desce do alto, que com suas línguas alcança todos reunidos. O Espírito é esse mar de fogo. Na Bíblia nós temos, alguns separam 3 tipos de batismo. O batismo nas águas, o batismo com fogo e o batismo com ou no Espírito Santo. Não tem batismo do Espírito Santo, não tem, no grego não existe batismo do Espírito Santo. É batismo com ou no por causa da preposição. E também do substantivo dentro do que foi declinado no grego. Então não existe batismo no ou batismo com, que é o mesmo sentido. Mas tem um batismo com água. Isso aí é o que o pastor Lani Miné e seus obreiros podem fazer. João Batista disse, olha, eu só batizo vocês com água. Esse é meu limite, gente. O Espírito Santo não tem abanador. Eu não posso ser abanador. Recebo. O Espírito Santo não precisa de abanador. E eu posso provar para vocês, mesmo não acontecer aqui, de eu falar receba, a igreja pode começar agora a sentir a presença de Deus. Porque vocês já estão sentindo. O segundo batismo é o batismo com fogo, que alguns crentes acham que é batismo com o Espírito Santo e com fogo, como se o Espírito estivesse batizando com o Espírito e com fogo. Não, o fogo é a condenação. O batismo com fogo é com a condenação, porque só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo é só Ele que batiza. E o batismo com fogo só Ele também que batiza. Então é Ele que tem o poder de fazer até onde a igreja não pode mais fazer. Até onde eu chego, acabou, é só com água. Mas está vindo alguém que é maior do que eu, que é superior a mim. Eu não sou digno de desatar as correias. João Batista está dizendo, eu até sou alguém que sou parente, possa até ser remidor, mas quem redime é Ele. Só Ele pode ser o remidor. Jesus de Nazaré, é Ele que batiza, é Ele que batiza, é Ele que dá a presença. É o Espírito Santo, somente Jesus tem poder. E a igreja só recebeu porque Jesus teve que morrer para poder descer o Espírito Santo. Ele disse, se eu não for, não tem como ele vir. Então eu preciso ir para poder o Espírito descer. Então a promessa é para todos. Mas ele é como esse fogo, ele é como esse mar. Lembra muito Ezequiel quando fala das águas purificadoras, em que o Espírito convida Ezequiel para entrar naquelas águas. E quanto mais ele entrava, mais vontade ele tinha de entrar. Mais vontade ele tinha de entrar, porque o Espírito Santo convidava. O Espírito de Deus está te convidando a uma profundidade. O Espírito de Deus está te convidando, venha, eu te convido, venha. Eu te convido, entra nessas águas, mergulhe nessas águas. Eu tenho coisa grande para revelar a você, venha. Entre por essas águas, eu vou derramar, eu vou manifestar, eu vou fazer. E Deus irá fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você está pedindo e pensando.
A promessa do Espírito é para os que são chamados. Atos 2:39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem é chamado aqui? Receba dele. Receba dele. Receba do Espírito de Deus aqui nesta noite. O Espírito quer curar a tua doença. O Espírito quer te dar força. O Espírito quer te vivificar. O Espírito quer te dar capacidade para você vencer as tentações. Olha, irmãos, quando o Espírito foi derramado, eles não continuaram no cenáculo, pastor. Eles não ficaram ali no cenáculo. Tem gente que fica, o culto não podia acabar. O culto tinha que passar a noite toda. Não é isso, o culto não se resume a isso. O culto se resume a sair daqui de dentro. Se for cheio aqui, revela esse cheio lá fora. Se for cheio aqui, manifesta esse cheio lá fora. O que tem de gente precisando ouvir a tua voz. Foram cheios, e a Bíblia diz que eles saem do cenáculo. E saem tão cheios, que eles começam a... E aí alguém diz, está embriagado, eles estão bêbados. Não, estão embriagados, porque eles não conseguem parar. Né? Eles estão... Aí tem gente que fica reclamando dos irmãos que faz tudo bem, o exagero, a gente tem que cortar mesmo, mas eles estão lá, ó. E aí ninguém entende. E tem gente carnal na igreja que também não entende o agir do Espírito. Para que ficar gritando? Para que ficar falando língua tão alto? Para que ficar rodando tanto? Igreja que não tem menino é porque não está crescendo. Deixa o menino rodar, deixa rodar, deixa rodar. Deixa rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. O menino vai virar homem, vai ser pastor. O menino vai ser... irmãos, quem olha assim para mim pensa até que eu nunca fui disso. Mas eu era jovem, ia para o monte toda sexta-feira, marchava até descosta. Mas hoje sou pastor de igreja, tenho livro escrito, tenho curso de teologia, porque Jesus faz. Jesus traz o menino e faz ele virar homem. E ele está fazendo isso aqui nessa noite. Jesus quebra o protocolo, irmãos. Maquiagem fica borrada. Terno sai tudo do lugar. Gravata fica torta, porque se a gente der lugar, isso aqui vai ficar pequeno. Se a gente der lugar, isso aqui porque não parou, não. Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que só tem um ponto final, mas a história não acabou. É o único livro que não tem conclusão, porque a igreja não parou. A igreja continua, e o Espírito Santo continua, o Espírito Santo continua agindo, operando, e Ele quer usar você nesta noite, e Ele quer usar você. Entra na brecha, faça igual Moisés, eu quero te ver. Irmãos, quem tem o Espírito Santo tem ânsia por sentir Jesus, quem tem o Espírito Santo tem prazer de ver Jesus. Faça igual Moisés, eu quero te ver, faça igual o salmista, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Anseie por Deus, anseie por Deus. Aproveite, buscai e me acharei. Quando me buscares de todo o coração. Ele está pertinho de você aí, ó. Ele está pertinho de você. Labanda calava subinarabando. Calabanda caia tuiataia caiata. Labando kiu inaia caia tuiata. Ele está aí, ó. Sinta ele aí. Sinta ele pertinho de você. Fale com ele aí nesta noite. Ele quer ouvir a tua voz. Fala com ele. Deus tem prazer, Ramon, de ouvir a nossa voz. Fala com ele, ele tem prazer. Fala com ele. Ele quer te ouvir. Fale com ele. Oh, deixa ele ouvir a tua voz. Deixa ele ouvir o que você pensa. Deixa ele ouvir o que você sente. Porque ele está aqui nesta noite. Vamos esquecer um pouco da estatura ou do que já somos. Vamos voltar a ser meninos.
parece que a igreja chegou num nível que ela diz, não, eu não preciso mais, eu já me tornei homem. Não! É preciso voltar um pouquinho. É preciso descer um pouquinho. Tem igreja que teve amigos meus que falou, pastor, eu nunca vi interpretação de língua. Irmãos, quanto tempo tem que a gente não vê uma interpretação de língua? Quanto tempo que não acontece mais coisas, mas essa conferência veio para trazer aquilo que está sendo perdido. Variedade de língua. As pessoas chegavam na igreja falando uma língua, daqui a pouco mudava. Não vamos deixar as críticas nos abalar. As críticas não vão nos parar. Deixem falar contra o pentecostalismo. Deixa a gente achar que a gente é louco. Não importa. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Ele está aqui neste lugar. E Ele quer te encher. Eu aprendi que primeiro é aqui, ó. A gente aprendeu isso, não é? O fogo primeiro desce aqui sobre o altar e depois passa para toda a igreja. Cadê o altar? Cadê o altar? O fogo tem que descer aqui, ó. Cadê o altar? São vocês. O povo vai fazer se vocês fizerem. Se vocês começarem a dar lugar. Se começar a falar em língua. A Bíblia diz, não proibais o falar em língua. Aí tem gente que fica, Deus quer mudar isso, Deus quer mudar. Deus está trazendo renovo aqui neste lugar. Deus está trazendo glória aqui neste lugar. Pode sentir mesmo, receba. É daqui para aí, ó. Receba agora, igreja. Receba. É águas purificadoras que desce sobre o altar e passa pela igreja. Não temas, você será cheio do Espírito Santo. Não temas o que você está sentindo, porque o que você está sentindo é o amor. Não temas, porque quem você está sentindo é a presença do Espírito Santo. Não é apenas um arrepio, mas é a presença dele, que te garante, que te dá graça, que te sustenta. É a presença do Espírito Santo que faz vencer as adversidades, que faz vencer as lutas. É a presença do Espírito Santo. Ele está aí, ó, do teu ladinho. Ele está contigo aí, o Espírito Santo. Aquele que é o amor está aqui nesta noite. Eu nunca me senti tão amado depois que eu recebi o Espírito Santo de Deus. Alabanda calava subérgios. O Espírito quer que você sinta a presença dele nesta noite. Se sinta amado em um meio de um mundo tão individualista, no meio de um mundo tão secularista, em que ninguém olha para ninguém. Sinta o amor que é o Espírito Santo aí no teu coração. Sinta o amor que é o Espírito Santo na sua vida. Sinta Ele na tua presença, que Ele está aqui. Sinta a presença de Deus. Não temas. Você será cheio do Espírito Santo. É o que nós estamos precisando. É de igrejas cheias do Espírito Santo. Precisamos de crentes mais espirituais. Precisamos de crentes que orem mais. Precisamos de crentes mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito quer falar à igreja. Quando a gente vai lá
para um lugar que a gente vai para oração, a gente começa a orar: Senhor, me usa, me usa, me usa, eu quero ser ousado, me usa. Tenha prazer de ser ousado, tenha prazer de ser ousado. Bem-aventurado é você que dá lugar ao Espírito Santo. Bem-aventurado é você que tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te usar, ele quer te encher, ele quer fazer você ir aonde tiver que ir e transmitir a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, com poder. Cabe a você. O Espírito Santo é o dínamo que capacita a igreja a permanecer fiel ao seu Senhor. Sem ele seria impossível realizar a obra de Deus. Por isso que eles se enclausuram, fecham a porta quando Jesus morre, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Por isso eles não têm força. Vou voltar a pescar, vou voltar para as minhas atividades, porque não tinha o Espírito Santo. Até que quando de repente, eu não sei como, não sei como explicar, só sei que estava tudo fechado e eles tudo dentro daquela casa, e de repente aparece o ressuscitado no meio deles, sem abrir porta, sem abrir janela, e aparece lá no meio deles e diz: Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco. Aí o negócio começou a mudar. Aí depois ele aparece de novo, eles estão lá pescando a noite toda, Ramon, não aconteceu nada. Alguém lá na praia lança a rede para o outro lado, pescamos a noite toda, lança a rede para o outro lado, pescaram quase ou cerca de 153 peixes do lado de lá do barco. Viram alguém queimando, fazendo um churrasquinho de peixe. Quando eles olham, eles conhecem: é Jesus, é o ressuscitado. Saem correndo e vão lá até Jesus. Aí Jesus começa a dizer: agora chegou a hora, agora chegou a hora. Aí Jesus fica 45 dias com eles, como está em Atos capítulo 1. Aí entra Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no final de tudo, no 50º dia, quando acabou já a Páscoa, Jesus já tinha ressuscitado. No dia final, quando tudo parecia que não ia dar certo, eles vão para o lugar, porque agora o ânimo mudou, o ressuscitado foi visto, o ressuscitado apareceu, as coisas começaram a mudar. Aí agora eles vão para o cenáculo, vai que ele aparece de novo lá. Aí agora eles vão para o cenáculo, no cenáculo ele não aparece, mas começa a aparecer um vento, e eles começam: Jesus, que vento é esse? Aí o vento vira fogo, aí começa a vir fogo na cabeça aqui, fogo na cabeça, e aí começaram, aí um começa de lá, pá, o outro começa de lá, pá, o outro começa, e a glória vai descendo, 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 a glória vai descendo, e o negócio vai mudando, vai tudo mudando, a glória vai descendo. Aí não tem como mais ficar no cenáculo, tem que sair. Vai acontecer na última hora, igreja. Vai acontecer quando você menos esperar. Não desanime, vai até o final, vai até o último dia, porque no último dia vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai operar. Aí eles começaram: não tem como ficar mais, Ramon, nós temos que sair, nós temos que ir para o lado de fora. E aí começam a pregar. 3.000 almas, 3.000 almas, 3.000 almas aceitam Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: no Rio de Janeiro eu prego de madrugada, prego para traficante, prego dentro de comunidade, prego em Cracolândia, e às vezes eu até falo para minha esposa: não me espera eu voltar, porque só Deus sabe o que vai acontecer. Mas é tanta autoridade que Deus dá, que eu fico assim depois: meu Deus, como é que eu fiz isso, Jesus? Às vezes uns camaradas grandão assim, ó, e eu chego lá já bradando, e eles ficam calados.
Uma vez um camarada gritando lá, gritando, pode isso, pode aquilo outro. Eu cheguei no meio e comecei a gritar: Jesus é de graça, Jesus é de graça, Jesus é de graça, Jesus é de graça, Jesus é de graça. O varão que estava atrás da mesa começou a me olhar com uma cara. Eu falei: Jesus não vai prestar. Ele vai mandar eu calar e eu vou dizer que eu não vou calar. Aí tem que ter o Espírito Santo. Aí tem que ter, que é ele o diferencial. Aí não tem fuzil que fica em pé. Aí não tem arma que fica em pé, porque o poder está sobre a igreja. O poder está sobre a igreja. O poder está sobre a igreja. Chega lá na tua vizinhança, o poder está sobre você. Chega lá na tua parentela, o poder está sobre você. Autoridade, autoridade. Receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade. Você não vai ser calado, você não vai ser calada. Deus irá te dar palavra, Deus irá te dar palavra. Você não vai ser calado. Pastor Ladiminé, capítulo 3 até o capítulo 5 de Atos. Os discípulos fazem os primeiros milagres. Me dá uma esmola, me dá uma esmola. Como é que a gente vai resolver o negócio desse cara? A gente não tem dinheiro. Me dá uma esmola. Olha para nós. Eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante e anda. A realidade da igreja mudou. Se fosse em outro tempo, iam chegar para Jesus: ó, os teus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar o demônio. Mas agora o negócio é diferente. Agora eles têm Deus dentro deles. Enquanto Jesus estava aqui, Deus estava fora. Mas depois da ressurreição, Deus entrou e habita no homem agora. E aí lá no capítulo 4, 5, eles vão ser açoitados. E aí o Sinédrio diz para eles: parem de falar desse Jesus. Eles dizem: nós não podemos obedecer aos homens e desagradar a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E aí disseram assim: vamos dar uma surra neles, vamos dar uma chicotada neles, que aí eles vão ficar com medo. Tomaram chicotada, saíram rindo, glorificando a Deus. Glorificando a Deus, e um falando para o outro: nós não somos nem dignos de ter apanhado por causa do nome de Jesus. O Espírito Santo muda a história. Está sofrendo, glorifica. Está sofrendo, glorifica. Está sofrendo, glorifica. Está sofrendo, glorifica. Glorifica. Os caras tomaram chicotadas. Ramon, a gente não era digno de ter apanhado antes da cruz. E todo mundo foi embora. Fugiu todo mundo. Depois da cruz. Que maravilha tomar essa surra. Que bênção tomar essa chicotada, Ramon. Aí tu tem um pregador hoje que reclama porque não ganhou oferta. Enquanto eles lá apanharam porque pregaram, os de agora reclamam porque não ganharam. Mas quem tem o Espírito aqui não vai ter medo de nada. Não vai ter medo de nada. Porque o Espírito é assim. Às vezes, quem tem um ministério aqui de hospital, visita o hospital, entrou numa ala de doenças altamente transmissíveis, você nem sabe, mas você passou lá, respirou, o vírus entrou, a doença passou pelo sistema respiratório, a doença foi lá no teu sangue, rodou o teu corpo todinho, mas Jesus não deixou acontecer nada. A banda calava, subinara banda cá. Deus quer te usar com poder, crente. Deus quer calar a boca de quem quer te calar. Deus quer te usar com poder, creia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar.
A igreja não pode ser calada. A autoridade está sobre a igreja. Imagina a igreja pregando sem autoridade, e aí se manifestou um endemoniado. A igreja sem autoridade. Demônio, sai. Por favor, sai. Eu já expulsei demônio da gente estar orando e saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro. Quase que eu orei, Senhor, faz um pacote, tira tudo de uma vez. É porque era tanto demônio. Minha esposa lembra disso, era minha prima. E aí tá, sai. Aí, acabou, sai. E toda a autoridade. O Espírito Santo quer dar autoridade. Esse negócio, pastor, mas eu já sou velho. Eu já estou velho na igreja. Gente, lá no Rio de Janeiro tem lá a ala lá das baianas lá, aquelas velhas tá tudo lá dançando, sambando a noite toda, e ninguém fala que está doente, e fica um bocado de gente dentro da igreja, achando que está doente. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, eu não posso fazer mais isso. Jesus quer mudar isso hoje. Jesus quer mudar isso hoje aqui, ó. Jesus quer mudar isso hoje aqui. Jesus quer mudar isso hoje. Eu não posso fazer, eu não posso isso, eu não posso. É Espírito Santo quer mudar isso aqui hoje. Para com isso, arrumando dor onde nem tem, arrumando mal que nem tem. O Espírito Santo quer mudar essa história aqui nesta noite. Deus te chamou para fazer, então opere, trabalhe, deixa o Espírito Santo te usar. Minha hora já deu, eu não sei nem até quando eu posso ir, mas minha hora já deu. Acho que Deus abençoe a igreja nesta noite. Amanhã tem mais, amanhã eu falo mais. Amanhã eu falo amanhã, eu falo à noite. E tem outros temas além desse aqui, mas nós vamos falar. Tenho muita experiência no Rio de Janeiro de coisa pesada, irmãos, de pregações pesadas, que se não fosse o Espírito Santo, a gente não conseguiria fazer. Não conseguiria fazer. Coisas grandes que o Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo, que um homem sozinho não conseguiria fazer. Falar. Uma vez, para mim concluir aqui, tinha um rapaz afastado da igreja, aguardando uma Kombi para subir a comunidade. O Espírito de Deus falou comigo assim: vai lá e fala com ele. Aí eu disse assim: eu não vou. Aí o Espírito Santo falou comigo mais uma vez: vai lá e fala com ele. Eu disse: eu não vou. Aí, terceira vez o Espírito Santo falou comigo: vai lá e fala com ele. Já disse que eu não vou. Aí na quarta o Espírito Santo falou comigo: se tu não for, ele vai morrer e o sangue dele eu vou cobrar na tua cabeça. Falei: agora eu vou. Aí fui, preguei para aquele homem. Passou uma semana depois, um amigo, irmão que estava comigo disse: lembra daquele rapaz que você pregou para ele? Eu falei: lembro, está morto lá em tal lugar. O Espírito Santo conhece aonde eu e você não conhecemos. Quando o Espírito Santo mandar tu fazer, você faz. Não queira saber o que é ser cobrado por sangue na sua cabeça. Se o Espírito Santo mandar você falar, fale, não tenha medo, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Pastor, mas o homem é alto, mais alto do que ele é Jesus de Nazaré. Pastor, mas ele tem poder. Não temeis o homem que mata só a carne, temeis a Deus que mata a carne e joga a alma no inferno. Depois de morto tu não sente mais nada. Então pregue a palavra, fale a verdade. Jesus chamou para ser usado com autoridade. Vamos fazer uma oração com a permissão do pastor? E amanhã tem mais. Como eu falei aqui, não temas. Você será cheio do Espírito Santo. Gente, eu não gosto, eu não sou de forçar, não é meu estilo, não é nada disso. Mas você pode fazer a sua oração aí agora. E você pedir: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter uma vida mudada. Espírito Santo, eu não quero que esse culto aqui fique até meia-noite, 1 hora, não. Pelo contrário, eu quero que ele acabe, porque eu quero mostrar para todo mundo o poder que o Senhor me deu. Espírito Santo, eu quero que o Senhor agora, lá na minha região, faça que todos vejam. Irmãos, crente tem que de vez em quando, vizinho pedir oração,
Vizinho pedir para socorrer, vai lá em casa, porque o negócio lá não está bom. Crente tem que estar sempre assim. A vizinhança tem que procurar você, saber que a tua casa é um porto seguro, saber que o seu lar é um lugar onde tem a solução. Em meio a tanto desespero, as pessoas precisam dizer: eu preciso lá na irmã fulana, lá no irmão ciclano, porque eu sei que Deus é com eles. É assim que nós temos que fazer. Vamos orar nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu que habita entre os querubins, Tu que és aquele que está entronizado entre a igreja, Senhor, nós queremos a Tua glória aqui no nosso meio. Nós queremos a Tua presença aqui no nosso meio. E ali adorarei. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ao Deus do meu amor. Fortalece o que está fraco. Levanta a cabeça do desanimado. Eu adorarei. Vai entrando na casa desse irmão e dessa irmã agora. Entra nesse casamento, faz a obra nessa família. Senhor, esse filho que foi embora, essa filha que foi embora, traz de volta. Senhor, vai fazendo agora a restauração. Jesus, vai trazendo mover na vida dos teus filhos. Senhor, eu entrego esse ministério nas tuas mãos. Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, Jesus. Senhor, em teu nome, vai dando graça, vai dando capacidade agora, porque é isso que é o teu Espírito Santo. Eis que vos dou poder, poder, Senhor, para vencer o dia a dia, poder para vencer a carne, poder para vencer o mundo, poder para vencer os adversários, poder para vencer a si mesmo. Senhor, derrama o teu poder sobre cada vida. Meu Deus, sem a tua presença, o que seria da tua igreja? Senhor, seríamos como aqueles discípulos presos naquela casa, mas o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para colocar do lado de fora, e é isso que a tua igreja é. Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Senhor, o mundo não prevalecerá contra a tua igreja. A tua igreja, Senhor, é infalível. A sua igreja é indestrutível por causa do teu Espírito Santo. Eu navegarei. Senhor, derrama dons espirituais aqui nesta noite. Dons de discernimento, dons de língua estranha, dom de profecia. Senhor, da revelação, da visão. Abre os olhos, meu Senhor. Abre os olhos daqueles que querem ver. Abre os olhos daqueles que querem te ouvir. O ouvido, meu Senhor, abre de toda forma, para que os teus filhos tenham revelações. Fale com eles na madrugada. Fale com eles andando do dia. Fale com eles por onde eles forem. Que a tua presença esteja todo dia na vida dos teus servos. Senhor, por onde eles forem, aonde eles andarem, que a tua presença esteja na vida deles. Senhor, porque a tua presença é, Senhor, Jesus, a tua presença, ela é necessária. Senhor, a tua presença é tudo que nós queremos. A tua presença é o que mais nos importa. Por isso, ande conosco todos os dias. Fale conosco, fale em nossos corações. E manifesta a tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Enche a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe, podendo sentar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aqui, com a permissão do pastor,
Esse aqui é o meu livro.